O anime começa com o irmão do Prota acordando ele e chamando ele de inútil. E ele fala para o Prota que o pai dele quer falar com ele. No corredor, o irmão do Prota fala que ele não merece aquela mordomia e fala que ele sofre por ter um irmão assim. E ele também fala para o Prota que isso vai acabar hoje. Quando o Prota vai até seu pai, o pai do Prota fala para ele que ele nasceu há 15 anos em uma família de Duque e que durante esse tempo o Prota não conseguiu sair do nível 1. E também os atributos do Prota têm valor comum. E o pai do Prota fala que na cerimônia de bênçãos que foi realizada no outro dia, o Prota não recebeu nenhum dom. E o pai do Prota fala que naquele mundo, quando você nasce, você recebe um dom dos deuses. Então o pai do Prota fala que a partir de hoje ele não faz mais parte daquela família e expulsa o Prota dali. Depois disso, o Prota fala que agora ele está livre e fala que nunca imaginou que ia reencarnar como um filho de um duque tão horrível assim. E o Prota fala que agora ele vai procurar a paz que ele tanto queria na sua vida anterior. Depois o Prota decide ir para o leste do território daquele reino. Depois, quando o Prota ia parar para descansar, ele vê a sua amiga de infância sendo atacada por vários monstros. E a garota que estava protegendo ela acaba sendo ferida. Depois disso, a amiga do Prota pensou que sua vida ia acabar ali, mas o Prota aparece. E o Prota derrota um deles, e quando o Prota vê que eles têm um núcleo, o Prota usa uma habilidade que faz aparecer várias espadas. Então o Prota acaba com aqueles monstros que estavam ali. Depois, a amiga de infância do Prota, que se chama Lizzie, fala para a garota que estava ferida, que se chama Beatrice, aguentar firme. Depois, o Prota vai até a Beatrice e usa sua habilidade de cura e cura a garota. E ela fica surpresa e pergunta que poder é aquele. Mas o Prota não podia falar que aquele poder foi herdado da sua vida passada. E por causa disso, o Prota decide não falar nada. E a Beatrice fala que talvez seja um dom de um nível que a igreja nunca viu. Depois disso, o Prota pergunta para Lizzie e Beatrice o que elas estavam fazendo ali na fronteira. Lizzie fala que ela recebeu uma revelação divina, uma profecia dos deuses que é ativada através do dom, e por isso que ela estava ali. Depois, Lizzie pergunta para o Prota o que ele estava fazendo ali, e o Prota fala que ali não é um lugar bom para eles conversar, então ele conserta a carruagem. No caminho, o Prota fala para a garota que a sua família expulsou ele, e que ele também está indo para a fronteira daquele domínio. Já que o poder do Prota seria útil para o reino, o Prota pergunta para Lizzie se tudo bem ele fazer isso. Beatrice fala que de fato elas deveriam devolver o Prota para a família dele, mas Lizzie fala que não vai colocar seu amigo à frente do reino. E Lizzie fala que embora ela se torne inadequada para a realeza, e ela fala que acha errado um país viver às custas da vida de alguém. Então, Prota agradece a garota. Depois eles encontram uma vila, e parecia que não tinha ninguém lá. E Lizzie pergunta se eles foram atacados por monstros. E o Prota fala que não sente nenhuma presença de monstros ali. Beatrice fala que depois que elas começaram a andar junto com o Prota, eles não encontraram nenhum monstro no caminho. E Lizzie fala que talvez todos os monstros foram derrotados pelos aventureiros. E o Prota fala que talvez eles estão com medo de alguma coisa e por isso que eles não atacam a aldeia. Depois o Prota e as garotas vão até os moradores da vila. Depois Lizzie encontra a Akira, uma garota que ela conheceu na capital. Lizzie fala que a luz da profecia que ela viu era a Akira e a Akira fala que não conhece Lizzie. Mas a Lizzie fala que na capital ela mostrou para ela o castelo. Então a Akira pede desculpa para Lizzie e fala para ela que ela não é boa em lembrar o nome das pessoas. Depois Beatrice e Lizzie falam para o Prota que aquela garota tem um dom que se chama Valente, um dom especial dado apenas para uma pessoa por geração, e ele concede o poder de 1000 guerreiros, e é o dom mais forte. Então a Lizzie fala para o Prota que a Akira é o herói atual. Beatrice fala para o Prota que a revelação que a Lizzie recebeu era para ela se tornar o guia da luz e eliminar a escuridão. Então agora Lizzie vai ter que ajudar a Akira. Depois disso, a Akira sente fome e eles levam ela para comer. Então a Akira fala que um dia ela estava passando perto daquela vila e encontrou uma criança. E ela disse que quase foi dada como sacrifício ao dragão que mora na montanha. Então a Akira foi até o chefe da vila para conversar com ele, mas ele falou para ela não se meter nisso. Então o Prota fala que acha que aquela vila oferece um sacrifício ao dragão para receber a sua proteção. E por isso que eles não encontraram nenhum monstro perto daquela vila. Então Lizzie pergunta para Akira onde está a criança que foi dada como sacrifício. E Akira fala que pediu para a criança se esconder em uma caverna. Depois disso, Akira fala que agora ela não tem mais nada para fazer nessa cidade. Então agora ela vai derrotar o dragão. E o Prota fala para Akira que talvez as pessoas daquela vila não querem que ela derrote o dragão. E Akira fala que mesmo assim vai derrotar ele, por causa que aquela criança pediu para ela. E por causa que a Lizzie recebeu aquela revelação, ela fala que ela vai com a Akira.
E o Prota fala que também vai junto com as garotas até o dragão. Perto da montanha, a Akira fala que ela vai pela frente e os três vão dar a volta por trás. E o Prota pergunta para a Akira se não seria melhor ele ir pela frente, mas a Akira se recusa. Porque se o Prota for na frente, ele vai resolver tudo sozinho. E o Prota pergunta para ela se ela não está subestimando ele. E ela fala que não, porque ela sabe que ele não é uma pessoa qualquer. E ela fala que depois ela quer trocar uns golpes com o Prota, mas agora ela precisa derrotar o dragão primeiro. Então a Akira foi pela frente, e o Prota e as duas garotas foram dar a volta por trás. Depois o Prota fala para Beatriz e Lizzie que suspeita que a sua antiga família e aquele dragão estejam ligados, porque provavelmente aquela vila foi construída para oferecer sacrifício. E a Beatriz fala que a antiga família do Prota está pegando o poder emprestado do dragão para manter a paz nas terras da fronteira. Depois vemos a Akira que lança uma magia de relâmpago no dragão, só que não causa nenhum dano nele. Depois, quando a Akira estava tentando acertar ele com sua magia de raio, ele mostra à criança que a Akira estava tentando proteger. E o dragão fala para a Akira que ele deixou a criança fugir de propósito. E o dragão fala que o sacrifício não é para devorar as pessoas, é para ele ver o desespero estampado no rosto delas. E ele fala que a sua vida é muito longa, e isso é uma maneira perfeita para ele matar o tempo. E por causa disso, a Akira fica com muita raiva e vai para cima do dragão e usa sua magia de relâmpago, mas a garota não causa nenhum dano no dragão, e ele joga ela para longe. E por causa disso, a garota não conseguiu se levantar, e quando o dragão ia usar o seu rugido de fogo, o Prota aparece e corta as asas do dragão. E o Prota fala para Lizzie cuidar da Akira e pede para Beatrice pegar a criança. Então o Prota usa uma habilidade chamada Demônio Assassino, e acerta o dragão de novo. E o dragão pergunta para o Prota como ele consegue ferir ele com aquela lâmina cega. E o Prota fala que aquilo é maldade, e fala para ele que aquela espada dele não é uma espada poderosa, mas ele gosta dela. Depois o Prota fala que esse dragão é forte, e está em outro patamar, e graças a Akira agora ele conseguiu mais informações sobre ele. E o dragão usa as garotas de refém. Então o Prota usa sua habilidade suprema, Fim do Mundo, e derrota o dragão. No outro dia, quando o Prota acorda, ele vê a Beatriz e a Akira treinando com a espada. Depois a Lizzie pede desculpa para o Prota, porque ela não falou para ele que ela tinha aquela habilidade de cura. Então o Prota fala para a Akira que ela não precisa se preocupar com isso. Depois a Akira se despede deles, e fala para eles que ela não vai junto com eles porque ela não se dá bem com carruagem. Akira fala que agora ela vai levar aquela garota junto com ela, porque ela não pode devolver aquela garota para aquela vila. Akira pede desculpa para o Prota porque a espada dele quebrou, mas o Prota fala que a espada quebrou não foi culpa dela. E ela fala que era ela que tinha que derrotar aquele dragão, e por causa disso a garota fala que ela não é uma heroína. E ela fala que aquela espada sagrada talvez alguém, como o Prota, seja mais digno de usar. Mas o Prota fala que ele só conseguiu derrotar aquele dragão por causa da Akira. E o Prota fala que a única heroína ali para aquela garotinha é a Akira.